Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o novo testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra nessa tarde, ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor use a minha vida como vaso de barro, ó Deus, para que a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, possam receber uma palavra do Teu coração, da Tua boca hoje, nessa tarde. Deus, que não seja simplesmente conhecimento humano ou da palavra simplesmente, mas há uma necessidade da revelação para aqueles que estão assistindo ou irão ainda assistir esta palavra, Pai. Então, em nome de Jesus eu peço, usa-me em Tuas mãos mais uma vez. Amém e amém. Senta um pouquinho, você que está aqui, vocês que estão em casa, por favor, procurem ficar aí atentos à palavra, não se distraiam, por favor. Vou procurar ser breve, para que a gente possa ministrar uma palavra e você não perca nada dela, em nome de Jesus, amém? Amados, a palavra de Deus aqui, ela traz algo, é um momento histórico. Jesus está entre nós. Tudo aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento estava exatamente em cumprimento quando Jesus está no meio do povo. Pastor, explica isso. Deus, ele disse assim, ele escolheu um povo para ele. Na verdade, no chamamento de Abraão, ele escolhe um povo, mas passa-se muitos anos.
eles tornam-se escravos no Egito, Deus tira milagrosamente eles de lá, Deus também milagrosamente dá a eles uma terra, e Deus diz assim: eu tenho necessidade de habitar entre vós, eu tenho necessidade de estar presente entre vós. Olha que coisa incrível, irmãos. Na verdade, como Deus, Ele é amor e maravilhoso. Ele sabia o povo que Ele tinha, um povo murmurador, um povo de dura cerviz. Na verdade, Deus quis até mesmo destruir aquele povo, devido a uma intercessão de Moisés. Diz assim: mas que farão e que falarão de um Deus que tirou eles lá para matar-nos aqui? E houve ali até um momento e um debate entre Moisés e Deus decidiu preservar aquele povo. Esse era o povo que Deus havia escolhido, um povo de dura cerviz. E quando a gente fala assim, dura cerviz, irmãos, o que é dura cerviz? Fala sobre a cervical, né? Aquilo que nós temos aqui, e é um povo que não abaixa a cabeça, ele está sempre altivo, ele está sempre arrogante, ele está sempre ele está vivendo por aquilo que está vendo. E esse é o desafio da igreja até o dia de hoje, irmãos. Por quê? Nós estamos no meio de uma dificuldade, e a dificuldade assim, não adianta você falar hoje. Olha que interessante, né, irmãos? Porque quando a economia do Brasil ela cai e ela começa a ter problemas políticos, uma série de coisas, o Brasil vai definhando, vai faltando emprego, o que as pessoas fazem, irmãos? Fale para mim. Eu vou embora para Portugal, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou embora para a Itália, eu vou para outro país, aqui não dá mais para viver, porque está muito difícil, não tem emprego, não tem trabalho, e vai embora, irmãos. Hoje, nem isso pode ser feito. Entenda o momento que nós estamos vivendo. Se você e a pessoa não está contente no nosso país, ela não tem para onde ir. Então, hoje, nós vamos viver um período onde as pessoas precisarão ter uma fé, e a igreja principalmente uma fé, para viver na face dessa terra, sem conseguir, enxergando as coisas que estão acontecendo, já vendo espiritualmente o que vai vir, mas não vivendo pelas circunstâncias. E esse é o grande desafio da igreja e do homem para essa terra. É por isso que a palavra do Senhor diz que o homem natural, ele só consegue discernir as coisas naturalmente. Então ele vê alguma coisa e diz assim: isso é natural, isso aqui vai acontecer, isso, eu posso mudar isso. Mas chega um ponto, porque nós somos limitados e nós não conseguimos mudar a situação. E hoje é o tempo. A doença veio e, por incrível que pareça, ela entrou primeiro nos mais ricos. Observe isso. Ela veio, levou pessoas de nome, ela levou pessoas famosas, ela levou também pessoas, lógico, talvez pessoas mais humildes tivessem um tratamento melhor, talvez não tivesse morrido, mas não importa isso, não é isso que nós queremos colocar aqui hoje nessa tarde. Mas levou todas as classes sociais. Graças a Deus. Ele ainda falava esses dias para uma pessoa, né, conversando com uma pessoa da igreja, disse: glória a Deus ainda que pela misericórdia de Deus essa enfermidade não levou as crianças, porque quando a peste negra varreu a Europa, ela levou uma terça parte da Europa. Seria como se hoje morresse 100 milhões de pessoas, porque tem mais ou menos uns 300 milhões de pessoas vivendo na Europa. Seria como se tivesse uma mortandade de 100 milhões de pessoas. Isso seria, não daria nem tempo de enterrar. Teria que pegar os tratores, fazerem valas e enterrar tudo em vala comum. Só para você ter uma ideia, que às vezes a pessoa fica tão amedrontada. Eu não estou falando que não é, essa doença não tem problema, não estou falando nada disso, não estou falando, você que precisa, nós precisamos logicamente tomar todos os cuidados devidos, né? Mas nós precisamos vivenciar a nossa vida sem simplesmente viver somente aqui na terra. Nós precisamos olhar as coisas espirituais, senão nós vamos acabar adoecendo mentalmente, nós vamos perder a nossa fé, nós vamos perder a esperança, porque Deus não perdeu o controle de nada, igreja. Deus não perdeu o controle da nossa vida, não, irmãos. As coisas estão aí. Deus, uma das coisas que a gente, quando nós olhamos para a palavra, e nós precisamos identificar, é que Deus cumpre aquilo que Ele fala. Uma das coisas poderosas em Deus, irmãos, porque Deus diz assim: olha, e virá o Filho do Homem, e Ele vai entregar-se por amor dos pecadores, e aconteceu. E a palavra de Deus diz assim: vai voltar, e nós estamos esperando Ele, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, irmãos. Viva assim. É por isso que
um homem letrado como era Nicodemos não consegue entender algo que era tão simples. Um homem que era considerado um príncipe, quando ele diz assim, ele era um príncipe ali no meio dos fariseus, o que ele estava querendo dizer? Que não era um fariseu comum, era alguém que tinha conhecimento da palavra, que tinha instrução da palavra. É por isso que essa palavra nos diz que o Espírito, a palavra mata, e o Espírito é que vivifica. Quantas pessoas conhecendo a palavra estão indo para o inferno, irmãos? Porque não deixaram o Espírito Santo de Deus tratar. É por isso que Deus deixa aquela multidão de pessoas, famílias inteiras, padecendo 40 anos no deserto, porque não conseguem entender. Então a igreja precisa se levantar, nós irmãos, você e eu, nós precisamos nos levantar com entendimento. Esse momento é o momento que nós temos que dizer assim, olha, Deus não perdeu o controle da minha vida não, porque nós nascemos para a glória de Deus, amém? Você precisa entender isso, tudo tem um começo, e eu entendo que eu nasci para a glória de Deus, amém? Você precisa entender isso, você não veio aqui, porque eu sei irmão, se nós começarmos aqui a testemunharmos e pedirmos assim, da onde você veio, como foi a sua vida, e você vai dizer, não, eu fui maltratado pelo meu pai, eu tive dificuldades na minha infância, nós acharemos 55 mil coisas ruins que aconteceram na nossa vida, nós vamos achar irmãos, e você vai achar e dizer assim, eu sou assim por causa disso, mas por que então nós não nos baseamos naquilo que Deus fez por nós? Olha só como é Satanás agindo às vezes na mente do povo de Deus, irmãos. Você está concentrado numa coisa difícil que você viveu. Olha só, você fala assim, eu sou assim porque eu era novinho, fui abusado. Então eu não consigo viver, eu fico lembrando daquilo. Agora eu pergunto a você, qual evento maior na face da terra que existe que você pode dizer assim, eu quero me concentrar nisso? Não existe evento maior na face da terra do que a morte de Jesus pelos nossos pecados. E você pode dizer assim, aconteceu mesmo, eu passei dificuldades, tentaram me abater, tentaram me destruir, tentaram me tirar do propósito, tentaram me tirar do caminho, mas Jesus veio, aleluia irmãos, e mudou a minha história. É assim que o crente tem que viver, irmãos. A gente olha para o passado, para trazer para uma esperança para esse futuro, porque nós não olhamos a circunstância. É por isso que um homem letrado diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não consegue entender, conhecedor da palavra, irmãos. Então Jesus começa a explicar coisas para ele. Ele começa a dizer daquilo que ele pode entender. Olha, ele diz assim, olha só que incrível irmãos, o que Jesus está falando, a gente precisa esmiuçar isso. Ele diz assim, olha, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, mas aquele que é nascido de carne é carne. Quer dizer, ele vive por as circunstâncias que ele está vivendo. Está entendendo como a igreja tem que viver? Aquele que é nascido do Espírito, vive pelo Espírito. Então não viva mais pelas circunstâncias. Ah pastor, mas é difícil. Claro que é um exercício de fé. É por isso que ele começa dizendo aqui, que aquele que crê, ele diz assim aqui ó, no meio, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então é um exercício de fé. E esse exercício de fé traz um fortalecimento para o nosso coração muito poderoso, que ele faz com que eu e você vivamos uma vida, aquela vida prometida por Jesus, irmãos. João 10:10, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas para que Jesus manifestou, irmãos? Para que eu e você vivamos uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância, aleluia! Para isso Jesus se manifestou, irmãos. Ah, mas isso não tem nada a ver com riqueza, irmãos. Viu? Talvez você fale assim, mas é riqueza? É dinheiro? Não, não tem nada a ver com dinheiro, irmãos. Eu conheço tanta gente pobre que ele só tem dinheiro, irmãos. Só dinheiro. Está cheio de pessoas que têm dinheiro, mas são pobres. Não tem vida abundante não, irmãos.
Não vá pensar você. Às vezes o dinheiro mais atrapalha do que ele resolve problemas. Não vá pensar você, viu? Escute o que eu estou falando, porque eu já convivi com pessoas de todos os níveis sociais, irmãos. Eu já entrei em casas que aqui a sala da pessoa era maior que a minha casa toda. É sala de jantar, sala de estar, sala da refeição, sala da briga, não é? Estava tudo lá, irmãos. Sala da contenda, estava tudo lá dentro, no mesmo lugar. E não tinha paz ali, irmãos. Mas já entrei em lugares levando uma cesta básica na costa e tive que abaixar porque o teto era tão baixinho e o lugar tão limpinho, tão arrumado. Serviram um café e naquele lugar tinha paz, irmãos. É assim que funciona, irmãos. Então a vida abundante e plena, ela não está nas circunstâncias que nós vivemos. A vida abundante e plena está como nós usamos a nossa fé. E aquele homem naquele dia, olha só, ele disse que ele ia conversar com Jesus à noite, irmãos, com medo daquilo que poderia acontecer com eles. Por quê, irmãos? Porque ainda ele não tinha entendido o sobrenatural da nossa vida. Porque o que as pessoas podem nos fazer, irmãos? A pessoa pode falar mal da nossa honra. As pessoas podem nos julgar. Pode, irmãos? E eu já sou escolado nisso, irmãos. Escolado nisso. Eu não me preocupo em nada do que as pessoas falam de mim, irmãos. Eu sei, e você também não deve se preocupar, irmãos, porque as pessoas julgam segundo a sua visão. E a normalidade do julgamento das pessoas, irmãos, olha só o que eu vou falar para você. A normalidade, irmãos, quando uma pessoa julga, quando chega alguém na sua casa e você o conhece pela primeira vez, se você é honesto, você olha para essa pessoa e você acha que ela é honesta. Se você é desonesto, você olha para essa pessoa e fala assim, não sei se essa pessoa é honesta. Se você é uma pessoa que tem amor, você olha para as pessoas e fala, não, essa pessoa também é amorosa, como eu sou também. Nós julgamos as pessoas como um espelho, irmãos. É por isso que quando você vê a pessoa, desconfia de todo mundo, não confia em ninguém. Eu sei, irmãos, você vai ser traído, viu? Não tenha dúvida nenhuma disso. Se a gente confiar, a gente vai ser traído, irmãos. Não tem problema. Mas você não pode perder a essência de um Deus que vive dentro de você. A essência dele é amor. Então olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas segundo o que nós vivemos e o que nós pensamos. Então sabe essa pessoa que vive criticando todo mundo? Pode ter certeza, irmãos, o coração dela, como diz aí por aí fora, está peludo, irmãos. Precisa de um presto-barba. Tem que fazer alguma coisa, porque ela julga todo mundo. Ah, não, esse cara não presta, esse outro não presta. Pode ter certeza que essa pessoa julga segundo os seus olhos. Porque esta palavra, eu não estou aqui, irmãos, pregando aquilo que eu acho, não, irmãos. A palavra de Deus diz assim, que se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo também terá. Hoje de manhã, se vocês viram o pastor Vanderlei pregando, ele falou assim, olha, nunca foi tão importante você olhar nos olhos, né? Porque você não sabe se a pessoa está dando risada para você ou mostrando a língua agora, a verdade, né, irmãos? Você não sabe, né? Então, nunca foi tão importante os olhos. E a Bíblia fala dos olhos, ela fala assim, candeia, né? É onde nós temos a luz. Se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo também se tornará mau, porque a palavra de Deus diz que se os nossos olhos tiver luz, todo o nosso corpo também vai ser iluminado. Nós viveremos iluminados. Por quê? Porque algo entrou no nosso coração, irmãos, a nossa esperança não está mais nas coisas da face dessa terra. É por isso que então ele diz assim, olha, e aqui ele diz assim, né? A carne vive como a carne, o espírito vive como o espírito. Aí no 8 ele fala assim, olha o que Jesus diz para nós, ó. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não parece que a gente está sem regra? Se você falar assim, levar literalmente esse versículo, vai assim, então nós somos como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Quer dizer que a gente não tem regra? Então, quer dizer que a gente não tem princípios? Não, irmãos, pelo contrário. Ele está dizendo assim,
que a nossa vida, irmãos, ela, aqui na face dessa terra, quando nós entendemos isso espiritualmente, nada pode destruir quem nós somos. Assim, ó, o vento vem de lá. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Ele vem daqui, vem de lá. Quer dizer, não é que nós não temos regras. Nós, ainda que as circunstâncias da vida possam nos levar para lá, para cá, para outro lado, para longe, para mais distante ainda, nós não vamos ser abalados. Está entendendo, irmãos? Pessoas estão sendo abaladas porque perderam a sua liberdade, porque perderam coisas, porque perderam emprego, e eu sei que tudo isso é difícil, porque quando você é pai de família, você sabe da necessidade que você tem de sustentar a sua casa, principalmente os homens, que são os provedores, e a gente fica preocupado. Mas quando a gente começa a entrar na presença de Deus e falar assim: Deus, o meu Redentor ainda vive, o Senhor Jesus está sentado, Deus, eu preciso de Ti, e a gente começa a entregar nas mãos do Senhor. E a gente não começa mais a viver pelas circunstâncias da face dessa terra. A gente começa a viver a provisão de Deus todos os dias. É por isso que lá o maná vinha uma vez no dia, para que ninguém tocasse e parasse de entender que eles precisavam depender de Deus, irmãos. Deus estava ensinando dependência naqueles dias. E o que Deus está ensinando hoje para a igreja? Dependência. Porque hoje não tem. Se você, eu vou embora para outro país. Não, não vá, nem pode ir, não tem voo. Não dá para ir. Talvez você fala assim: mas eu vou para um país que já aconteceu o surto da enfermidade. Mas os cientistas dizem que pode vir um segundo. E as coisas e as notícias são ruins. Mas para aquele que vive no Espírito, não importa, irmãos. As notícias não abalam a sua convicção, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que o último inimigo a ser vencido, a palavra de Deus diz que é a morte, irmãos. O que essas pessoas podem fazer? O que esse mundo pode requerer de nós, irmãos? A morte. Mas a palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E quando ele diz, lá em Apocalipse, já no finalzinho da revelação do livro, no capítulo 20, vamos ler do versículo 11 em diante, a gente vê uma visão dada por Deus para o apóstolo João, irmãos. Então ele começa a retratar o que ele via, e diz assim: e vi um grande trono branco. Eu estou lendo, irmãos, se você quiser anotar, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, quando ele diz aqui, fugiu da sua presença a terra e os céus, é porque é para onde iremos nós, irmãos? Por isso que Jesus, ele aplicou algum tempo da vida dele em Pedro, irmãos. Porque ele pregou, enquanto ele estava curando os enfermos, enquanto ele estava dando pão para os famintos, enquanto ele estava realizando milagre, muitas pessoas o seguiam. Quando ele começou a dizer: olha, agora as coisas são assim. E ele começou, na verdade, se ensinaram você que a graça ela é mais fácil do que a lei, é mentira. Porque Jesus começou a endurecer a lei. E ele começou a falar: olha, se você ouviu falar que seu olho por olho, dente por dente, você deve maltratar o seu inimigo. Não, para com isso, você tem que orar pelo seu inimigo. E se o inimigo pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se pedir a sua túnica, dá a sua capa, dá a sua túnica também. E se pedir, e se ouvisse falar que se você tiver um relacionamento extraconjugal, fora do seu casamento, e você vai cometer adultério, eu digo, se você olhar para uma mulher com um intuito pecaminoso, você já cometeu adultério. Endurece a lei, irmãos. Nesse momento, as pessoas que estão com ele vão embora, irmãos. Sai um, sai outro, vai embora. Vai alguns discípulos que se diziam nunca o abandonar, mas Jesus dá uma dura naquele dia, irmãos. Diz assim: e vocês, não vão embora? E Pedro fala assim: para onde iremos nós?
Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, irmãos. É por isso que o céu e a terra somem da presença dele, irmãos. Porque nós não teremos lugar a não ser em Deus. E se isso está para acontecer, irmãos, nós precisamos ter esse lugar em Deus já. Essa é a verdade. E diz assim, ó, e depois ele fala: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, essa conversa que você ouviu por aí, que uma vez salvo, sempre salvo, cai por terra, aqui ó. Para você ser salvo não paga nada, irmãos, de graça. Mas para servir a Deus exige sim a santificação, irmãos. Não tem conversa. Eu não posso pregar outro evangelho, irmãos. É o mesmo evangelho, senão eu tenho que começar a arrancar a página da Bíblia. Diz assim, ó: serão julgados, vou ler novamente, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Haverá julgamento, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o que diz aqui a Bíblia, irmãos. É aqui que eu quero me ater, né? Esta é a segunda morte, quando a morte e o inferno vão ser lançados no fogo e extirpada a morte. Não haverá mais morte, irmãos. Então, esta é a última coisa a ser vencida, a morte, irmãos. Então, o que nós temos que temer, irmãos? Se nós temos Jesus, é por isso que nós temos que andar com Deus todo o tempo, porque a morte não significa o fim para cada um de nós, irmãos. A morte não significa que nós vamos, que vai terminar, que vai acabar, mas a morte para nós, irmãos, para mim e para você, para nós, para eu e para você, irmãos, significa que nós vamos começar a viver a vida eterna, irmãos. Significa que nós teremos uma eternidade para ser vivida, irmãos. E precisa ser pregado isso na igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, irmãos, infelizmente, as pessoas deixaram de pregar, deixaram de esperar Jesus. Sabe por quê? Porque a vida não está ruim, irmãos. E as pessoas espera um pouco, quero fazer algumas coisas aqui, como se lá no céu não fôssemos fazer nada, irmãos. Haverá sim, irmãos, coisas para nós fazermos. Deus nos criou com um propósito, e eu creio que o propósito de cada um de nós não é só para essa terra, irmãos, é para a vida eterna. Você crê nisso, irmãos? A vida que nós teremos com Jesus é com um propósito, e nós reinaremos com Ele. Aleluia! É por isso que ele diz assim: é necessário nascer de novo. Nós precisamos colocar isso no nosso coração todos os dias, irmãos. É necessário nascer de novo. Talvez cada um de nós que estamos aqui precisemos, né, fazer algo na nossa vida todos os dias. Deus, será que eu sou nascido de novo? Fazer essa pergunta, irmãos. Será que eu nasci de novo? Eu não estou falando que você tem que duvidar disso, irmãos, porque se a palavra diz que nós nascemos de novo porque cremos, isso aconteceu. Mas nós precisamos produzir frutos desse arrependimento, frutos desse novo nascimento. É isso. Você não pode duvidar que você, eu não nasci de novo, eu não sou crente, eu não sou convertido. É fácil, né? Vou jogar tudo para o alto. Tem pessoas às vezes que reagem dessa forma, né? Não é muito difícil ser crente, eu vou jogar tudo para o alto. Não, irmãos, não é isso. Você não deve duvidar daquilo que Deus, a obra que Deus fez na tua vida. Você precisa ver os frutos. É isso que nós analisamos, porque a palavra de Deus é assim, que pelo fruto nós conheceremos a árvore. Como você sabe se a pessoa, ela realmente é aquilo que ela está falando? Você analisa a vida da pessoa. E não analise um dia, né, irmãos? Porque a pessoa às vezes pega a pessoa e fala assim: ela errou nisso. Não é isso, irmãos.
Não é isso. A análise da nossa vida vai passar como um filme. E eu tenho medo disso, viu, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu ainda, não é medo, eu tenho um temor disso. Eu penso nisso, não sei você, mas eu penso que um dia eu vou estar face a face com Jesus. E vai passar como um filme. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei. Não deve ser fácil não, né, irmãos? Já parou para pensar nisso? Você está diante do Senhor e tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente fez, vai passar como um filme. Eu penso nisso, irmãos. Eu não sei você, está me assustado aí, irmão? Eu gosto quando vocês ficam assim, ó, prestando atenção igual coruja. É sinal que alguma coisa está batendo aí no seu coração. Um dia nós estaremos assim, irmãos. Imagine só isso, passando, ó, um telão ali, ó, passando tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos. Por isso, irmãos, tudo que eu faço eu tento aplicar justiça. Tudo, irmãos, tudo que eu faço. E não é a minha justiça, irmãos, eu tento julgar sempre segundo a palavra, irmãos. Sempre eu tento, em tudo aquilo que eu procuro fazer, o que a palavra diz que eu preciso fazer? É por isso que a palavra, irmãos, às vezes ela não pode vir seca. Olha só, irmãos, porque Nicodemos conhecia a palavra de Deus seca. Ele conhecia a palavra, a lei endurecida, sem o bálsamo do Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer a palavra e ela vir com o bálsamo do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus ele ascende ao céu, ele diz assim: é importante. Olha só, irmãos, é importante. Ele começa dizendo que eu vá, para que o Consolador venha. Se Jesus falou que era importante, irmãos, a gente tem que focar nisso. Então qual é a maior coisa? Eu entendo, irmãos, na minha concepção, que a coisa que aconteceu mais importante na vida do homem depois da salvação é a descida do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: é importante que eu vá, para que o Consolador venha. Então o Espírito Santo veio, convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só está aqui por causa dele, irmãos. Sem ele, nenhum de nós estaria aqui. Sabia disso, irmãos? Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Eu estou aqui porque eu faço coisa errada mesmo e eu me arrependo, eu não gosto de fazer coisa errada. Mas se o Espírito Santo não tivesse, irmãos, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos todos condenados. Sabe aquilo que você pensa que é a sua voz da consciência? Fica de pé, senão eu não consigo terminar, irmãos. Por favor, nós já vamos encerrar o culto. Irmãos, aquilo que você pensa que é a voz da sua consciência, né? É aquela consciência, sabe aquela vozinha que fala, aquela vozinha que fica lá assim, da minha consciência, né? Porque não posso fazer coisa errada, eu não posso viver assim, eu não posso viver dessa forma, eu sou de Jesus. Não é a nossa consciência, irmãos, porque a consciência do homem é ruim. A consciência do homem, ela não leva o homem a fazer coisas boas. O que nos leva a fazer coisas boas é quando nós cremos. E aí então o novo nascimento aparece, porque nós começamos a crer. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, e a gente começa a ter um novo entendimento. E era isso que Jesus queria produzir naquele homem cheio de conhecimento humano. Olha, você vai ser como o vento. Não importa onde você esteja, não importa onde você vá, não importa de onde você venha, se você está com Deus, está tudo bem. Se Jesus está na tua vida, está tudo bem. Ele queria produzir isso na vida daquele homem. Nascer de novo. Mesmo que você morra, você não vai morrer, você vai passar da morte para a vida. Mesmo que tudo acabe aqui na face dessa terra, não é o fim. E o que pode então te abalar? Nada. É por isso que eu e você somos espirituais e temos que viver como pessoas no sobrenatural, não olhando para as coisas da face dessa terra ou as circunstâncias dessa terra, porque o vento
vai para todos os lugares, e nós somos também assim, não importa as circunstâncias, o Senhor está no controle de tudo aquilo que está acontecendo, e a honra, e a glória, e o louvor sejam dados a Ele.